A paz do Senhor, meus amados irmãos, voltamos à continuidade do vídeo anterior. Nós terminamos o vídeo falando emprestar e sem esperar receber de volta, né? Um dos mandamentos do Senhor Jesus. Né? E aqui, irmãos, eu quero continuar ainda um pouco falando ainda desse versículo, né? Irmãos, se nós emprestarmos alguém sem esperar receber, né, é uma prática do povo de Deus. Por quê? Porque nós estamos seguindo um regimento, nós estamos seguindo um mandamento do Senhor, né? E você talvez seja chamado de doido, né? Até porque você vai fazer isso secretamente. Você não tem por que sair dizendo que empresta sem esperar receber de volta. Até porque, irmãos, tipo assim, se você é um cristão realmente de Deus, imitador de Cristo, e chega alguém e te pedir esse valor de R$ 100 e você fizer isto sob a palavra de Deus, né, emprestando e sem esperar receber, mas sabendo você que aqueles R$ 100 não é perdido. O Senhor Jesus te prometeu um galardão, uma recompensa, né, que é um prêmio pelo aquilo que você fez. Então esse prêmio ele vai vir. Agora, irmão, se acha que você recebendo de Deus, o que Deus vai te dar, se compara, pela ação que você fez, o que Ele vai te dar, a recompensa que Ele vai te dar, se compara com aqueles R$ 100. Então, que recompensa o Senhor poderia te dar pelo simples ato desse, né? Olha, só, como ele disse, né? Será grande o galardão, grande. Esse grande, irmão, pode ser tanta coisa que o Senhor pode te dar que você nem sabe. Você nem tem conhecimento, você nem tem ideia do que possa ser. Pode acontecer a cura de um filho seu, de uma esposa sua, de uma doença terrível, entendendo? Pode ser você ganhar de alguém 1 milhão de telha, 1 milhão de tijolo, um terreno, gratuitamente, alguém chegar e te dar, tá entendendo? Ou seja, simplesmente pelo fato de você ter emprestado R$ 100 para receber. E aí chega a recompensa. Agora, às vezes, irmão, nós ficamos desapercebidos, não percebemos quando nós fazemos esse tipo de ação, né, seja a ação da esmola, como nós lemos para trás, seja essa ação de emprestar sem esperar receber, as recompensas de Deus vêm. Agora, muitas vezes a gente não percebe, né, a gente fica despercebido quando a recompensa chega. E a gente associar, rapaz, olha, isso aqui, eu tenho certeza que é recompensa pelaquela atitude que eu fiz lá atrás, uma semana atrás, um mês atrás. Às vezes nós não associamos isso. Mas que nós possamos, irmão, despertar para estas coisas. Que nós possamos despertar para nós entendermos, né? Eu tenho vários testemunhos que depois eu trarei aqui, irmão, de bênção, certo? De bênção do que o Senhor Jesus fez, recompensas maravilhosas, tá entendendo? A última recompensa que eu recebi do Senhor, um milagre de Deus, né, praticamente há um mês e pouco atrás, eu recebi a recompensa de Deus que eu fiquei pasmado, né? Eu fui para Aracati com minha mãe, quando cheguei lá, minha mãe foi descer do carro, a porta do carro travou e não abriu, a porta não abriu, eu fui, pelejei, não mãe, peraí que eu vou abrir, tentei abrir a porta do carro, não consegui de jeito nenhum. E vinha uma senhora pela calçada, andando, a mulher mais ou menos assim, uma distância de uns 15 metros do carro, a mulher falou de lá. Não te preocupa, mulher, Deus vai abrir a porta. Ela disse isso e encostou no carro, né? E eu tentando abrir, e a porta não abria. Né? E eu achei quando ela disse assim, não te preocupa, mulher, que Deus vai abrir a porta. Eu achei que Deus ia abrir a porta do carro. Né? E eu fiquei tentando e nada. Então eu disse, mãe, a senhora desce pela outra porta, a porta que não abre de jeito nenhum. E a minha mãe desceu do carro, e aquela mulher encostou e disse assim, não se preocupe, Deus vai abrir a porta. Aí ela foi e disse assim para mim, né, irmão, eu tenho uma filha que está doente e eu queria saber se você poderia me dar uma ajuda de dinheiro para ajudar a minha filha. Eu olhei para ela e disse assim, lhe ajudo sim, senhora, lhe ajudo sim. Até porque eu perdi uma filha recentemente e fui muito ajudado, muito mesmo, muito ajudado mesmo, vi ajuda de todos os lugares, né? Aí
eu disse, lhe ajudo. Agora só que a senhora vai me deixar o seu Pix, vai me deixar seu Pix, e quando eu chegar no lugar que tiver internet, eu vou fazer o Pix para você. Eu disse, tá certo, meu filho. Ela foi, me deu, anotei o Pix, botei no porta-luva do carro, né? Ela foi e disse, daqui para as 11 horas, será que daria certo o senhor fazer esse Pix? Dá, vai dar certo, viu? No fim disso vai dar certo. E pronto, e a porta do carro não abriu, a porta do carro ficou fechada, e minha mãe desceu pela outra porta, e daí fomos para o centro. Já perto de 11 horas, nós encontramos aquela mulher na rua, ela vai e grita lá do outro lado, ei, irmão, deu certo fazer o Pix? Aí eu fui e disse, não, irmão, não ainda não, mas eu vou fazer agora. Você tem o número aí, porque eu deixei o número lá no carro. Tenho. Aí eu vou pedir internet num canto lá, pedir internet para uma moça, né? Você poderia ir na internet aqui fazer um Pix acesso? Pois não, pode fazer. E ali, irmão, quando eu terminei de fazer o Pix para a mulher, Deus mandou uma bênção tão grande que eu não tenho palavra para agradecer, viu? Eu não tenho palavra para agradecer. Mas é incrível o que Deus fez ali, viu? Deus fez. Eu achei que a porta que ele ia abrir era do carro, né? Mas a porta de que ele falou na boca daquela mulher, né? Era outra porta. E Deus abriu uma porta muito grande, muito maravilhosa, tão grande que se eu quisesse naquele momento ali ter comprado um carro, eu tinha entrado na loja e tinha comprado um carro pela bênção que eu recebi lá no local onde a mulher me deu internet, certo? Então foi uma coisa maravilhosa. Eu disse para a mamãe, eu achando que a porta que Deus ia abrir era do carro. Olha aqui a porta que Deus abriu. Irmão, eu voltei tão alegre, tão satisfeito, né? Tão satisfeito, tão feliz. E Deus me deu uma bênção tão grande de dinheiro, irmão, que eu fiquei impressionado, né? Aí comprei notebook para o meu filho, viajei com ele para o Espírito Santo, sua viagem custou R$ 9.000 a viagem, né? E Deus supriu tudo ali. Então, irmão, é uma bênção de Deus, uma bênção de Deus. E quando eu voltei para o carro, que eu puxei o trinco, a porta abriu, não pesou esforço nenhum, né? Então isso é glorificar, nós glorificar Deus pelo que Ele faz, viu? Foi uma bênção, e tenho muitos para contar aqui, eu vou contar muitas bênçãos, né, de testemunho para que aumente a fé dos irmãos, né? Quero contar aqui um outro testemunho para os irmãos, tenho muitos para contar, e eu vou contar, irmão, porque Jesus disse a mim esta semana, já ele me disse aqui, eu tenho um quartozinho que sempre oro ao Senhor, e ele me disse aqui no meu quarto que eu conte para todos quão bondoso Deus tem sido comigo, e por isso eu vou contar aqui, todo testemunho. Uma vez, meus irmãos, eu estava aqui, e chegou o rapaz da... Você vê quando Deus é bom. Chegou o rapaz da CAGES, né? Um papelzinho com um aviso de cobro. Aí disse, irmão, você tem até o final do dia para pagar, né? Está certo, irmão. E aí eu estava sem o dinheiro naquele dia. Depois disse para minha esposa, minha filha, nós tínhamos até 5 horas para pagar, mas eu não tenho dinheiro. No momento não tenho dinheiro. E ele disse, não é, meu filho, eu também não tenho, no momento tenho com que arrumar. Mas minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor. Aí nós oramos a Deus, irmão, e ficamos esperando por Deus. Irmão, quando foi momento 4h30 para 5 horas da tarde, aí o meu telefone fez assim, um sonzinho de Pix, né? E eu fui olhar, aí era um Pix que tinha caído. O Pix no valor do papel. O papel era R$ 60 e o Pix era no valor do papel. Aí eu fui olhar quem mandou aquele Pix. Aí eu tinha lá, Maria Auxiliadora da Silva, que é minha mãe. Aí eu fui e disse, a mãe mandou o Pix errado. Ela mandou o Pix errado. Então eu vou estornar esse dinheiro para ela, que ela ia mandar para alguém e veio para mim errado, né? Quando eu fui fazer o estorno, aí algo disse no meu coração, tu não pediste a Deus? Deus mandou. Tu vai devolver para ela? Aí eu fui cair a ficha, né? Eu fui e disse, não, eu vou pagar, né? Chegou, eu vou pagar, e se ela, minha mãe, se ela ligar para mim, eu converso com ela. E aí eu fiz isso, né? Paguei a bênção e agradeci a Deus. Resultado, minha mãe não ligou, não pediu para eu estornar, não falou nada. Depois, no momento dos 3 meses, aí eu andei lá pela mãe, né? Que ela mora lá no interiorzinho do Palhano. Aí eu andei por lá e eu estava almoçando, ela foi e disse assim, Ivan, tu te lembra aí uns 3 meses atrás, um Pix caiu na tua conta? Eu se lembro, mano. Aí ela foi e disse, meu filho, naquele dia,
Deus me deu uma inquietação tão grande e disse assim, Deus disse para mim, olha, no meu coração, olha, manda R$ 60 para o Ivan, que ele está precisando. Manda R$ 60 para ele que ele está precisando. E eu disse, mas eu não tenho R$ 60, eu tenho R$ 40 que é o dinheiro que eu tenho. Mas quando eu ia mandar os R$ 40, a avó disse, não, é R$ 60, manda 60 para ele, 60. Manda 60, só serve por 60. E eu fiquei com aquilo, eu não tinha, só tinha os R$ 40. E aquele negócio me foi inquieto o dia todinho. Quando foi 2 horas da tarde para 3 horas, eu liguei para a Hermilson, que era um pastor, amigo dela. Aí ela disse, Hermilson, se tu tem R$ 20 que me arranja aí, porque desde de manhã, rapaz, que eu tô com a inquietação aqui para mandar R$ 60 pro Ivan. Desde de manhã que aquela coisa, aquela inquietação, sabe? Enquanto eu não mandar, que não sai da minha cabeça. E ele disse, tenho sim, dona Osciladora, tenho sim. Aí o irmão Hermilson vai e manda os R$ 20 para a mãe no Pix, a mãe junta com os 40 dela e manda para mim. Você põe, meu filho, aquele dinheiro ali, Deus mandou mandar para você, que eu estava com a inquietação grande. Eu comecei a sair na mesa e glorificar a Deus. E eu fui contar para a mãe o que tinha acontecido, né? Então, irmão, isso é gratificante, né? Deus não desampara. Olha, eu tenho tanto testemunho para contar aqui, que vocês vão ficar maravilhados, surpresos, né? E eu não quero, irmão, simplesmente só eu contar testemunho. Eu quero que você viva esta palavra aqui, que você viva ela secretamente, que você faça e que você tenha vários testemunhos para dar, de recompensas maravilhosas, tá entendendo? Depois eu vou contar o testemunho do meu carro, né? Do meu carro, que eu não queria de jeito nenhum, mas fui obrigado a ficar à força, tá entendendo? É porque quando Deus quer mandar. Então depois eu conto esse outro testemunho, né? Então, irmãos, vamos seguir a palavra do Senhor. Tenha fé, cumpra o mandamento como ele é e espere a recompensa do Senhor. Será glorioso e será maravilhosa a recompensa que Deus vai lhe dar. Porque, irmão, como diz a palavra do Senhor, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, se você orar continuamente, direto, orando, dia e noite, de madrugada e vigília, mas se você não fizer isso aqui, se você não fizer a vontade de Deus como Ele quer, a vontade de Deus é esta, que você, se alguém lhe pedir alguma coisa emprestado, você empreste para receber, sem esperar receber. Essa é a vontade dele. Então, Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do meu Pai, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, a vontade de Deus é, né, que se você der esmola, não conte a ninguém, né, faça secreto. A vontade de Deus é que você seja rico em graça, né, que faça favor para as pessoas que não merecem o favor, faça por eles, inclusive seus inimigos. A vontade de Deus é que você empreste, não espere receber. Tá entendendo? Então, mesmo que você não seja um grande orador, mas se você for cumpridor da vontade de Deus, então as coisas acontecem na sua vida. Deus ele lhe abençoa grandemente. É melhor você fazer a vontade de Deus do que ter uma vida de oração. Porque a vida de oração é Senhor, Senhor, me ajuda, Senhor, faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Sem você fazer a vontade de Deus, essa oração ela não é bem-vinda. Ela não é bem-vinda diante de Deus. Então, irmãos, que você possa fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Aí você fazendo a vontade de Deus e ignorar com a vontade de Deus feita, oh, coisa gloriosa. É capaz de você, onde você estiver orando, você ver anjos, é capaz de um derramamento do Espírito Santo grande e você ver visões, coisas maravilhosas que Deus pode mostrar, né? Como ele disse, né, que aquele que guarda a sua palavra, ele diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e eu e meu Pai, nós vem para dentro daquele que guarda a palavra. E ele está dentro de você, você está tranquilo, você está seguro, está entendendo, irmão? Então, pratique, irmão, a palavra de Deus. Se você praticar, então você está firmado na rocha, né? Então, imagine só, esse mandamento aqui, que você ouviu, você precisa se alicerçar nele. Então você diga para você mesmo, opa, aprendi outro mandamento, esse outro mandamento vou colocar no meu coração e vou me alicerçar em cima dele, ninguém me arranca disso aqui. A partir de hoje eu vou cumprir este mandamento. Eu não vou sair atrás das pessoas para emprestar. Não, mas se chegar na minha casa uma pessoa precisando, nem que seja meu inimigo, eu vou emprestar e não vou esperar receber e vou ficar entre eu e Deus e vou receber minha recompensa do jeito que o Senhor disse. E aguarde que a vitória vem. Só faz isso quem crê,
que Jesus vai cumprir. Só faz isso quem tem fé nele. Só faz isso quem acredita realmente em Jesus Cristo. Então, irmãos, que Deus abençoe você, toda a sua família. Um grande abraço. Cumpra a palavra de Deus, cumpra os seus mandamentos, pratique, né? E veja a bênção de Deus descer na sua vida. Amém.